A gente tem que, quando pensar na formação do samba no Brasil, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos, né, que antecedem, inclusive, a própria formação do samba no Brasil. A gente tem que pensar que 3 grandes ciclos econômicos foram fundamentais para estabelecer esse DNA do samba, né? A célula-mãe, como a gente costuma dizer, a célula-tronco, né? Que dá início rítmico, início melódico, histórico para essa formação do samba. Então você tem, por exemplo, 3 grandes ciclos que a gente destaca para poder compreender a formação desse samba. A gente vai pegar o século XVI, por exemplo, com a questão da cana-de-açúcar no Nordeste, primeiro ciclo econômico, desenvolvimento econômico do país, e há um processo também de exploração da mão de obra escrava, né? E aí eu vou até dizer escravizada, né, dos povos africanos, que sempre foram livres e que foram trazidos para cá para o trabalho forçado, e que esse trabalho que eles desenvolveram aqui, muito embora forçado, né, escravizado, também foi fundamental para estabelecer algumas manifestações culturais que deram origem a tudo isso. Por exemplo, no Nordeste você tem o tambor de crioula no Maranhão, você tem lá o maracatu, lá em Pernambuco, você tem o coco na Paraíba, então você tem algumas manifestações que antecedem toda essa parte rítmica. Aí você desce um pouco mais para a Bahia, que está ali também na região nordeste do país, e você tem uma contribuição dos sambas de roda, que são oriundos, inclusive, das manifestações religiosas de matriz africana da Bahia, com os candomblés, né? Então você tem ali, após os cultos de candomblé, as manifestações do samba de roda da Bahia. E aí você tem um segundo momento, que é o ciclo do garimpo, século XVIII. Você tem uma migração desses povos, sobretudo dos negros bantus, né, que formam o grupo macrolinguístico chamado bantus, que está localizado na região da África, na região do centro ali da África, que são os angolas, os congos e a antiga comunidade do Zaire, atual República Democrática do Congo, que formam um grupo macrolinguístico chamado bantu, que vieram para esse processo, século XVI, e que é uma migração após o declínio desse ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, que é uma ascensão da extração de minérios, e essa migração também é fundamental para estabelecer outras manifestações culturais, sobretudo no estado de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Você tem lá em Minas Gerais, por exemplo, Goiás, as congadas, as folias de reis, os moçambiques. No Goiás você tem lá as carvalhadas, que é uma expertise dos povos africanos, de chegar numa região cujo é uma região que não esteja tão ligada na sua relação social e cultural do seu lugar de origem, obedecem a essa nova ordem, absorvem essa cultura local e transformam com o seu aprendizado, com o seu saber, com a sua visão de mundo. Então eles vão ali em Goiás criar as carvalhadas, que é uma reprodução das guerras dos mouros e dos cristãos. Aí você tem um terceiro momento da história da construção econômica do país, que vai contribuir com esse DNA da formação do samba, que é o ciclo do café. O declínio cafeiro aqui no Sudeste também vai estabelecer uma nova ordem. Então você tem mais uma outra migração, né, desses africanos e afro-brasileiros já nesse período, nesse território, nessa região aqui que é o Sudeste do país. E você vai localizar nesse processo também 3 principais manifestações culturais do estado de São Paulo, que também vai contribuir com essa característica, com essa especificidade do samba em São Paulo. Então nós vamos encontrar, desde o Vale do Paraíba, de onde começa o declínio cafeiro, até o Vale do Ribeira, aqui no oeste do estado de São Paulo, 3 manifestações importantes, que é o jongo, no Vale do Paraíba, na cidade de Guaratinguetá, Piquete, região. Você vai encontrar o samba de bumbo na cidade de Pirapora, Vinhedo, e também o batuque de umbigada, que está ali mais localizado na cidade de Piracicaba, Tietê, Capivari. Quando a gente vai falar da questão do samba, há de se pensar que nós temos hoje como referência ainda, por conta de um trabalho midiático e sobretudo um trabalho político, o samba que se manifesta no estado do Rio de Janeiro. Este ano, por exemplo, há uma grande discussão em torno da música do centenário do samba, né? E há aí uma certa falta de cuidado de estabelecer que os 100 anos é de uma música, né? 100 anos é do samba pelo telefone, um samba escrito e registrado e gravado posteriormente por Donga. Quer dizer, o samba, na verdade, ele antecede essa marca, esse marco estabelecido a partir da composição do samba pelo telefone. Ele antecede tudo isso.
A gente não pode desconsiderar todo o processo de organização, de resistência, de referência melódica, de referência rítmica, né? De todos os tambores que antecederam a criação dessa linguagem, desse samba contemporâneo. Então você tem aí esse marco a partir do pelo telefone, mas há de se entender de que quando você vai falar da questão da história do samba, sobretudo do samba que não se manifesta no Rio de Janeiro, eu sempre coloco como questão a história do samba em São Paulo, para traçar um pequeno paralelo, não uma comparação, mas tratar um pequeno paralelo sobre como em São Paulo as manifestações do samba já aconteciam muito antes do registro desse samba pelo telefone, né, de 16, lá do Donga. Aqui em São Paulo nós temos em 1914, por exemplo, o grupo Barra Funda de Dionísio Barbosa e Luiz Barbosa, que é o primeiro grupo negro a se organizar em torno das manifestações carnavalescas e culturais aqui da cidade de São Paulo. Que aí esse é o período em que o samba em São Paulo já se urbaniza, migra para a capital por conta dessas idas de famílias negras para o interior, para as festas religiosas, e quando vem para a capital se transforma nessa coisa tão bacana que nós temos na contemporaneidade. Mas esse formato do samba, como nós conhecemos hoje, urbano, ele nasce ali a partir de terreiro de Tia Seata, que todos nós sabemos que era uma baiana, né? Você vai ter contribuição de outros baianos que se estabelecem no Rio de Janeiro, que vão trazer essa célula rítmica do samba de roda, essa expertise religiosa de manutenção das religiões de matriz africana, através desse processo que é muito do africano, que é a oralidade, a continuação do saber, né? O africano não é da escrita, ele é da continuidade a partir da transmissão do saber, do conhecimento, da tradição griot, do mais velho, que tem toda a expertise, o saber, e vai transmitir para os mais novos, para que isso possa se perpetuar dentro da etnia. Por que eu vou traçar aqui, dentro dessa lógica de se estabelecer o samba do Rio de Janeiro como o samba que é referência para o país, né? Então tem aí alguns aspectos que a gente não pode desconsiderar, né? Eu destaco 3. Primeiro aspecto, nós temos a cidade do Rio de Janeiro como a capital do país, nesse período em que este samba vai ser classificado como a música brasileira, né? Esse é o primeiro aspecto. Capital do país, você tem uma das principais mídias, que é a Rádio Nacional, que está dando vazão para tudo isso. Esse é o segundo aspecto. Então a Rádio Nacional está dando vazão para tudo que está sendo produzido em termos de música, em termos de cultura, em termos de composição. E aí essas composições dialogam com o cotidiano do local, onde esses compositores estão se relacionando socialmente, culturalmente, politicamente, né? E você tem um terceiro aspecto, que é uma intervenção política do governo de Getúlio Vargas, que vai, nesse período da industrialização do país, pensar elementos que possam ser considerados elementos de identidade nacional. Então o Getúlio vai destacar esse samba como o samba que vai representar o país, e de uma certa forma ele acaba desconsiderando e não compreendendo que este mesmo samba, a qual ele estava estabelecendo como gênero musical, ele também se manifestava em outras regiões, né? Ele se manifestava em São Paulo, ele se manifestava também no Maranhão, ele se manifestava na Paraíba. E aí também a gente não pode desconsiderar a genialidade do carioca, né? De transformar o samba de roda da Bahia, aquele samba duro, nesse samba mais malevolente, mais de partido alto, e que conseguiram constituir de fato uma célula rítmica que hoje representa muito bem o país, né? A gente não pode desconsiderar isso. E quando você vai tratar da questão do samba pelo telefone, por exemplo, até neste período há uma discussão, né, entre o próprio Ismael Silva, que não reconhece o samba pelo telefone como samba e sim como machixe, e há também uma certa resistência de Donga, porque não reconhece o samba que Ismael Silva classifica sim como samba e diz Donga que o samba de Ismael Silva não é samba, é marcha. O que nós criamos de base para que hoje o samba pudesse estar muito bem sustentado e latente, vivo e em discussão plena, todo dia, a todo momento. Estamos aqui agora, no Botequim, falando de samba, né? Existe lugar melhor para você filosofar, de você falar sobre tudo de você falar de samba, como um espaço como esse, que também foi um espaço, né, relegado, né, à população negra para poder ocupar e fazer essa resistência. Botequim é isso. Botequim não é só um lugar onde você vem beber e comer, o botequim é um lugar que você troca. O botequim é um lugar que você está discutindo a todo momento qual que é o seu lugar na sociedade, como transformador,
como articulador, como formador de opinião, como uma pessoa que a todo momento tem que estar se reinventando para subverter, porque o sistema é duro. Tem que se pensar que o samba nasce com este intuito, o intuito da resistência e de sociabilidade da população negra que está fora do modelo de sociedade. Então o samba é isso. O samba, na verdade, é um dos elementos que eu posso dizer que o samba é um grande quilombo. O samba é resistência. Tem dois compositores que eu gosto muito, um deles daqui de São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Um aqui de São Paulo é Geraldo Filme, que tem uma discografia genial. Geraldo Filme, para mim, se não é um dos maiores sambistas do Brasil. E no Rio de Janeiro, Antônio Candeia Filho, mestre Candeia. E ele vai cantar um samba chamado Vai Cuidar de Sua Vida, que também reflete isso. Que ele diz, vai cuidar de sua vida, diz o dito popular, quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Crioulo cantando samba era coisa feia. Este negro é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje branco está no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palmas quando ele toca a cuíca. Todo mundo bate palmas quando ele toca a cuíca. Quem vai cuidar?